Ok, está a gravar, meu amigo. Bem-vindo aqui ao quarto episódio Bom dia. do Em Jogo. Muito bom dia. Hoje gravado mais cedo, por isso, desse lado, se nos ouvirem a bocejar ou notarem voz de sono, é porque Acho que não estamos a tenho gravá-lo. olheiras. Não, estamos perfeitos, estamos perfeitos. Muito bem. E o que é que eu gostava de falar hoje aqui contigo? Gostava de falar essencialmente de um tema e falar-te de dois paralelismos que têm estado muito presentes na minha vida dos últimos tempos. O tema que eu queria falar Ok, contigo era mentalidade e equilíbrio. Porque boa. muita gente nos últimos tempos me tem falado de equilíbrio, mas eu não sei o que é isso. Tipo, não conheço o conceito da palavra. Por isso, se me conseguir explicar o que é para ti equilíbrio, para perceber se estamos enquadrados, e depois falar-te de dois paralelismos que têm estado muito assentes na minha vida e que eu acho que, desde que comecei a utilizá-los, fizeram completamente a diferença para mim. Que é o paralelismo entre seres um optimizer e um maximizer e o paralelismo entre paranoia e pronoia, ok? Que foi um tema que Ok. entrou na minha vida há muito, muito pouco tempo, mas tem feito todo o sentido, ok? E era sobre isso que eu te queria falar hoje aqui um bocadinho. E tu? Olha, eu trouxe aqui um tema que me tem sido um fantasma estas semanas, porque cheguei a um ponto que acho que fez sentido nos meus projetos nichar ainda mais. Ahm, então queria falar, se obviamente é tempo, porque o teu tema da mentalidade eu acho que vai Ok. tomar conta deste episódio, mas podemos no episódio 5 falar sobre isto, que é a importância de nicharmos e tornarmos-nos especialistas em uma área específica. Porquê? Porque no caso das agências de marketing, nós já sabemos que quando começamos atacamos tudo, a não ser que tenhamos um know-how especializado em algo e a nossa escolha passa somente por isso. Mas eu sei que muitas das agências que existem, ainda que estejam nichadas e especialistas numa área, Uhum. elas abrem sempre as portas e fazem paralelamente um serviço ou uma que não vai de encontro ao nicho. Ok. E é isso que eu queria falar se realmente tivermos tempo, porque é não a querer aceitar tudo. E sim o pessoal pensar, mas a começar temos que o fazer, ok. Mas acho que chegas a um ponto que tu ou te tornas especialista ou vais ser mais um no mercado. Obviamente que a qualidade do teu produto tem que ser a melhor e aí já te vais destacar, mas se tu realmente trabalhares com, por exemplo, eu conheço uma clínica, uma agência que trabalha só com restaurantes e eles são bons naquilo que fazem e Yeah. só fazem aquilo. Tipo, e eles já ganham pontos por isso. Então pronto, vamos começar pela mentalidade. Vamos Tens a aí isso. temas super interessantes que eu Yeah. gosto imenso de falar e tenho falado muito e no meu perfil, agora que também mudei um bocadinho o registro, mas Yeah. principalmente no programa Icon, é muito disso que eu falo, que é a questão de começarmos e a clareza que temos, e eu acho que vai de encontro também aquilo que tu vais falar. Portanto, passo-te a palavra Ok. mais uma Bom, vez. Andas a vamos roubar a a isso. palavra desde o episódio 3. Olha, vamos a isso então. Vamos a Boa. isso, lá está. Esse tema de nichar, acho que podemos depois tentar explorá-lo aqui um bocadinho, porque também tem aqui alguns insights para te dar, porque também tem sido uma das diásporas que temos tentado fazer na Agents, porque também não estávamos nichados até há bem pouco tempo e também percebemos essa necessidade. Depois já te passo aquilo a que chegámos a nível de conclusões num passado recente, ok? Isto acabou por ser uma Boa. coisa recente. Relativamente à Ok. mentalidade, vamos a isso. Queria começar por apresentar-te estes paralelismos, ir um bocadinho mais a fundo neles e depois movermos para o tema mais global e também me dás a tua opinião. Primeiro paralelismo, Optimizer versus Maximizer. O que é isto? E eu já vivi os dois e acho que todos temos um bocadinho dos dois. Mas um Optimizer é uma pessoa que vai tentar sempre maximizar aquilo que é o seu output. Ou seja, se eu ganho 100 euros num dia e trabalho 8 horas, se eu tiver a oportunidade de ganhar 100 euros no mesmo dia e trabalhar só 7 horas, eu vou atrás dessa oportunidade. Porque efetivamente eu estou a conseguir otimizar aquilo que eu estou a fazer. Estou a trabalhar menos e a ganhar o mesmo, ou trabalhar menos e ganhar mais. Ok? E por, em comparação, se eu for trabalhar a nona hora no dia e for ganhar só 101 euros, eu não o vou fazer, porque aquela nona hora só me vai dar um centésimo daquilo que foi o ganho que eu tive anteriormente. Ou seja, um Ok. optimizer, olhando para esse trade-off, não vai aceitar. Quando é que eu já fui um optimizer? Quando tinha Alterra,
se eu via uma encomenda para a qual ia ter que trabalhar mais 1 hora ou 2 horas e via-me trazer um retorno muito abaixo daquilo que era o retorno médio das minhas encomendas, eu não o ia fazer, porque estava a sentir que ia trocar o meu tempo por uma coisa que não valia a pena comparativamente a outras. Para contexto, para quem nos conhece há menos tempo, a Alterra era uma empresa na qual eu fazia merch personalizado para empresas, instituições, etc. E lá está. Aí eu sentia-me um optimizer. Mas agora na Agence, que eu estou a adotar uma perspectiva completamente diferente. Que é, se eu vou ter que fazer a last mile e vou ter que trabalhar mais 1 hora para ganhar nem que seja mais 1 ou 2%, eu vou fazê-lo. Porque eu quero é fazer mais. Eu quero é ganhar mais. E efetivamente, eu não vou deixar em cima da mesa um ganho potencial por ir pensar no ganho relativo. Ou seja, o principal ponto aqui, e a diferença entre os dois, é que um optimizer considera o ganho relativo, ou seja, quer ter sempre um ganho relativo maior, e o maximizer quer efetivamente ter um ganho maior. Ok? E é um bocadinho por aí estes dois conceitos. Onde é que tu te sentes? Nesse espectro, onde é que tu achas que tu estás? É engraçado perguntares isso. Porquê? Porque até posso pegar na questão do nicho. Porque é assim, vou-te dar um caso muito prático. As pessoas acham que por vezes, ou no início achavam que era muito videógrafo. Mas eu não faço qualquer tipo de vídeo. Então se eu aceitasse qualquer tipo de vídeo, estaria só focado no ganho. Yeah. Mas eu não quero. Aquelas horas que se calhar vou perder a fazer um vídeo qualquer, para um nicho qualquer que não se enquadra comigo, não vai bater certo. Entendes o que eu quero dizer? Sim. Mas eu talvez me. Assim, eu faço esse trabalho também com os meus clientes, marcas pessoais, principalmente barbeiros, que querem tornar uma referência, querem entrar no mundo do workshop, formações. Então nós fazemos todo esse estudo de, ok, este ganho por dia, depois quando fores a fazer a formação, quanto é que tens que ganhar? Tem que compensar. Não vai ganhar mais 1 euro que se estivesse a trabalhar na barbearia em pé às 10, 12 horas. Yeah. As 8 horas que estiver a dar uma formação, tem que compensar. Então aí eu depois agora, eu é que te faço a pergunta, qual das opções é que faz sentido aí? Optimizer ou Maximizer? Mas eu também no meu caso penso dessa forma, porque eu também já olho e digo assim, vale a pena ter este cliente na casa ou não? Uhum. As horas Yeah. que vou passar com ele vale a pena ou não? Então eu acho que isso é um exercício saudável, e parece que até temos assim um mal íntimo quando pensamos desta forma, não? Tipo, parece que as pessoas, agora Yeah. estás a selecionar. Não, mas faz todo sentido a selecionar. Yeah. Eu já Aqui não nem é sou o. aquele rapaz que começava e fazia tudo e mais alguma coisa, não, porque aí não respiro. Aí nem me torno especialista em algo, Uhum. entendes? Yeah. Então eu vou um bocadinho aos dois, eu diria. Não consigo escolher um, e acho que qualquer pessoa que chega a este ponto deve fazê-lo, porque vamos de encontro realmente àquilo que eu até tinha falado no nicho, porque senão tu estás aglomerado de trabalho e se tiveres, que seja naquilo que tu gostas de fazer, és feliz a fazer e sabes fazer, ok? Uhum. Agora a questão das horas, lá está, tem que fazer sentido. Yeah. E obviamente Yeah. que isto depois é no dia, é números, não é? Uhum. Eu acho que aqui é muito mais do que simplesmente o nichar ou não nichar. Tu tens no teu dia 3 clientes que consegues atender, nichados. É a diferença entre ires ao quarto a ganhar um bocadinho menos porque ele não conseguia pagar tanto ou não ires ao quarto, ok? Acho que é um bocadinho por aí. Ou seja, tu vais Ok. continuar a fazer aquilo que tu queres fazer, simplesmente vais dar aquele último effort de ir ao quarto porque tens a oportunidade de ir ao quarto ou não ir ao quarto, ok? Acho que é um bocadinho por aí. E outra perspectiva do Maximizer, e há uns dias ainda estava a discutir com os meus sócios, é que, imagina, tens uma subscrição de 20 euros por mês. Tu sentes que não estás a utilizar aquela subscrição, sentes que não lhe estás a dar uso, e estou a falar, por exemplo, de uma ferramenta de trabalho, ok? Sentes que daqueles 20 euros só estás a aproveitar 3 ou 4 euros. É a diferença entre tu olhares e dizeres, opa, estes 20 euros eu não os estou a utilizar todos, mas também ninguém morre por causa disso. Ou então, tu olhares para aqueles 20 euros e dizeres, se eu não os estou a utilizar todos, é dinheiro que está a sair e não estou a conseguir maximizar. Estou a otimizar, ok, porque naquilo não faz grande diferença, mas não estou a maximizar. E é um bocado, acho que é um bocado
por aí Eu a minha sou muito, ótica. então eu sou muito esse gajo. Yeah, E eu usava, por exemplo, usei aquela ferramenta que te disse, a Optus, e chegou a um ponto que não estava a medir os resultados que aquilo me deu. O medir os resultados é aquela, por exemplo, aquela estratégia que te disse estava a fazer no TikTok. Não estava, obviamente, que passou 3 meses, é mais plausível ver isso do que ver só num mês ou umas semanas, mas não estava a ver muito retorno ao custo que estava a ter. yeah, Ok, então bora voltar ao meu canal apenas de aquisição, que é qual? O Instagram. Vamos ditar mais qualidade em vez de quantidade. yeah, O meu próprio conteúdo estava a ser muito de quantidade, quantidade, quantidade. Não, vamos focar em qualidade. Ou seja, mas funciona, para outras pessoas funciona de outra forma. Se calhar se eu te fizesse um ano de teste, já teria um resultado. Eu sei que sim, mas não é o meu foco neste momento. yeah, Ok? yeah. Então, lá está. É assim a tangente de otimizar e maximizar. Eu diria que é um bocadinho por aí, até porque, dando-te outro caso prático, hum, às vezes as barbearias com que eu trabalho ou com que eu trabalhei aumentam o preço. Vamos pensar assim. Aumentam o preço e a preocupação qual é? Os clientes se calhar podem deixar de vir, podem achar caro. Ok, tudo bem. Mas tu neste momento tens a agenda cheia. Eu para marcar contigo preciso marcar com 3 semanas de antecedência. Que já é tipo. Ninguém se lembra daqui a 3 semanas que vai cortar o cabelo. Podes otimizar o teu tempo e dizer, olha, de 2 em 2 semanas vou cortar. No primeiro sábado de cada mês vou cortar. Tudo certo. Mas ninguém quer ter ninguém ou poucas são as pessoas que querem fazê-lo dessa forma. Yeah. Eu disse aumenta o preço. Se tu ganhares o mesmo a trabalhar metade, ganhas mais tempo para ti, ganhas o mesmo, ganhas mais energia e não estás sobrecarregado. Só que a pessoa Mas só tem medo ganhas o resto do tempo para fazeres mais. para fazer mais, exatamente. Ganhas o Para se resto do dedicar a tempo a novos fazer mais. clientes. Porque tu levas Exatamente. 10 euros para cortar um cabelo, tens um tipo de cliente, provavelmente. Se começares a levar 20 ou 25, ok, o cliente que vai lá, ainda que possam ser os mesmos, mas já vai ser pessoas que se calhar não se importam de gastar 20 euros a cortar o cabelo. E vamos ser honestos, um miúdo de 15 anos se calhar não vai pedir aos pais 20 euros para cortar o cabelo. O pai vai dizer, mas vais cortar com ouro ou algo do género. Entendes? Opá, mas é preço. E a qualidade está lá. Se a pessoa cobra, é porque faz sentido. Mas o que é que tu chamas a isso? Otimizar ou maximizar? Nesse caso. Ou seja, tudo vai depender daquilo do que é que a pessoa vai fazer no resto do tempo. Porque se tu me dizes que esse barbeiro vai trabalhar 4 horas por dia e depois vai passar outras 4 sem fazer nada, aí ele está a otimizar, estás a ver? Mas agora, se tu me disseres ele vai passar 4 horas a maximizar aquilo que é o valor e depois vai passar as 4 horas seguintes a trabalhar em conteúdo ou qualquer coisa assim, aí ele está a Ok. maximizar, percebes? É um bocado essa a dualidade, Boa. na minha opinião, que é perceber se a pessoa realmente tem a vontade de fazer mais ou ela só quer ganhar mais para aquilo que está a fazer. Okay? Acho que a certo ponto, por exemplo, na nossa idade, nós focámos-nos sim também em fazer mais, mas há sempre aqui um ponto muito forte, que é o facto de quereres ou estar mais com a tua família, estar mais tempo na tua relação, e isso realmente é importante para nós. Ninguém aqui é robô. Então tens sempre a dualidade destes critérios aqui a existir, porque efetivamente é tudo importante. Obviamente que eu vou produzir sempre mais se não tiver, em vez de ter 20 clientes, se tiver 10 que me pagam mesmo, ok, aquele bloco de tempo, também não estou sempre com a minha família, não é? Tenho que ter um bloco de tempo para trabalhar, ou seja, abre-se aqui para fazer comercial, o que for. Ou seja, acho que é uma win-win e faz parte do crescimento de começares a ditar um preço, esse preço começar a ditar um tipo de cliente e esse tipo de cliente começar a ser ditado por um número específico de clientes que tu podes atender, ok? Porque tu próprio depois começas a ver à tua hora, ok, isto é matemática, mano, tipo, eu consigo atender 3, 4, 5 clientes sozinho, se passar ao 6 já preciso de alguém e as coisas vão se fazendo desta forma. Por isso é que as métricas são super importantes para tu conseguires medir toda esta questão. Sem dúvida. Ok. Segundo paralelismo, e este aqui já é mesmo muito super focado em mentalidade, que é paranoia versus pronoia. Todos nós conhecemos aquelas pessoas e somos portugueses e nós os dois somos do norte, por isso no norte, sendo portugueses, há muitas pessoas assim que são paranoicas que
o mundo está tudo contra elas, está tudo a acontecer contra elas, está tudo a acontecer contra elas. Ok. E tal como partilhei contigo no último episódio que gravámos, há 2 ou 3 semanas, estava numa fase em que estava tudo a acontecer mal. Estava tudo a acontecer mal. Eu falava com alguém, a pessoa só me respondia: Fogo, mas a ti acontece tudo, ó Daniel. Mas a ti acontece tudo. E eu, man, mas eu, tipo, nunca fui assim. Eu tenho 22 anos, tipo, tudo aquilo que eu já consegui conquistar, tipo, as coisas não. Ou seja, se aquilo era estar mal, eu estava muito bem. Yeah. E eu comecei a pensar sobre aquilo. E há uns dias eu deparei-me no Substack. Não sei se conheces a rede social do Substack. Ah, Não. ok, vamos deixar aqui o insight. Não é para os gurus do LinkedIn irem parar todos lá, mas o Substack é uma plataforma tipo LinkedIn, mas para criativos. Ok. Ou seja, para pessoas que gostam de escrever, ah, vão Olha, parar boa. lá mais do que estarem no LinkedIn a fazer os posts sobre inteligência artificial, inteligência artificial, inteligência artificial. Pronto. Mas é E dedicado ao teu mercado ou pode ser qualquer não, pessoa? não. É qualquer pessoa, mas lá está, estamos a falar de. É uma plataforma para artistas, para escritores, ok? Boa. Isto parece Maioritariamente isso. o Pessoas. Threads. Yeah, basicamente é para pessoas que gostam mesmo de escrever e gostam de escrever com mais profundidade, sem estarem de se preocupar com métricas e não métricas e tudo mais. E encontrei lá um artigo de um senhor dos Estados Unidos que falava sobre um conceito, que era o conceito da pronoia, que é nós Ok. acordarmos todos os dias e sabemos que está tudo a conspirar a nosso favor. Aconteça o que Ok, o acontecer, positivo, não é? todas as estrelinhas do nosso universo estão a conspirar a nosso favor, ou seja, não há nada que nós queiramos fazer que não vamos conseguir. E o que ele dizia lá nesse artigo é que a pronoia era algo que, em algum momento, todas as pessoas que estão lá no topo já tinham falado. O Elon Musk, uma vez numa entrevista, já falou sobre a pronoia. O Mark Zuckerberg, uma vez num vídeo no Instagram, já tinha falado sobre a pronoia, ok? Ou seja, o artigo estava direcionado para todas as pessoas que estão lá em cima, de uma forma ou de outra, acreditam nisto. Acreditam que realmente o universo conspira a favor delas e se calhar é isso que as faz dar aquele próximo passo que por vezes é mais arriscado, sem terem medo. Porque elas sabem, efetivamente, que o universo conspira a favor delas. Isso vai fazer com que elas tenham menos medo, e lá está. Depois, claro, temos que fazer a gestão do risco, mas se tu vais a uma coisa sem medo, tu vais com muito mais energia, e que se vais com muito mais energia, há uma maior probabilidade das coisas correrem bem. E isto é a pronoia. E engraçado, no dia a seguir ao ler este artigo, eu tinha que fazer a viagem aqui para baixo para Lisboa e a minha namorada vinha comigo e ia para Évora. O que é que acontece quando ela vai para Évora? Se ela, por algum motivo, perder o comboio a sair da nossa terra natal, já não vai conseguir chegar a Évora no mesmo dia. Porque tem que fazer 2 ligações e depois já vai ter que ir no outro comboio e depois já não vai ter comboios para voltar. E então, mais do que perder o comboio, o nosso comboio foi suprimido, ok? Ou seja, era uma coisa que a culpa não era nossa. Tipo, nós não tínhamos nada a Uhum. ver com aquilo e lá está. E ela naturalmente começou a pensar: ok, tipo, tudo nos acontece, já não vou conseguir chegar a Évora hoje e tudo mais. E eu disse: Margarida, ok, vamos com calma. Isto de certeza que vai haver uma solução para isso e que vamos conseguir. E, efetivamente, quando conseguimos efetivamente chegar ao Porto, passado 2 horas depois no comboio que ia a seguir, nós fomos falar com as pessoas que estão lá a fazer o atendimento ao público e dissemos: olha, isto assim assim, o vosso comboio foi suprimido, nós precisávamos mesmo de ir naquele comboio, caso contrário, ela não consegue chegar a casa hoje, o que é que podemos fazer? Pá, e apanhámos um senhor super fixe que nos arranja um bilhete para o Alfa e fez o comboio que ela tinha para ir para Évora ficar 40 minutos à espera dela. O comboio esteve parado em Lisboa, 40 minutos à espera dela. E eu depois ia na viagem a pensar: fogo, isto da Pro não é realmente uma cena, estás a ver? É uma coincidência, é, mas já, tipo, se tinha que ser, foi. E aconteceu pelo melhor de 2 mundos. Claro, eu cheguei a casa 1 hora depois, ou 1 hora e meia depois, mas Não efetivamente não foste fazer o teu post para o LinkedIn. e ainda fui fazer o meu post para o LinkedIn, que foi viral, por sinal. Yeah. Ok? Por Muito bem isso, escrito. queria partilhar isso contigo, porque acho que realmente a pronoia é uma coisa que está a fazer sentido na minha vida e que nestas últimas 3 semanas a praticá-la está a correr muito bem. E as coisas estão a chegar lá. Ok? Só fazendo um parênteses, ele tornou-se viral, o teu post. Yeah. Mas entendes o porquê? Porque é O uma dor facto de tu mexeres com o. Tu estás ali a mexer muito com o emocional de muita gente.
que é um assunto que toda a gente passa, mas que ninguém fala. Então, alguém que falou sobre ele, o facto dos comboios se atrasarem, os factos de suprimirem, ou seja, tudo isso gerou uma conexão emocional. E é aí que, indo de volta àquele episódio em que falámos da IA escrever por nós, quanto mais emocional, quanto mais autoridade nesse aspecto nós tivermos, de conseguirmos tocar no ponto das pessoas, mais viral nós vamos ser. Okay? Só fazendo um parênteses nisso, porque era super importante teres falado, E escrever sem IA. sobre isso. Escrever sem IA. Escrever sem IA? Naquele? Sempre. Ok, boa. Por acaso eu tenho escrito, já escrevi, passei uma tarde a escrever todos os meus posts para o LinkedIn. É a melhor forma de fazer. E por vezes sinto que as pessoas acham, pela minha maneira de escrever, que eu sou uma pessoa que mesmo a mandar mensagens de notas, que eu faço frase a frase, tipo, gosto de mandar para não ser tão maçudo. E não sei porque tenho ideia que as pessoas acham que eu ainda escrevo com IA. Mas não escrevo, efetivamente. Mas faz parte. Ainda ontem coloquei um post que teve muito mais retorno do que os últimos 3 que fiz. Sim. Ok? Mas voltando então a essa questão da paranoia e pronoia. Olha, vou-te ser muito, muito direto nisso. É uma situação que eu falo muito, que é com a minha namorada e às vezes colegas meus. Eu sou muito cético na minha vida em bastantes questões que não vou desenvolver aqui, mas que porventura antigamente não o era. Ok? E eu tenho fé, como todas as pessoas têm, mas tenho muita fé em mim mesmo. Ok? Acredito muito na capacidade que eu tenho e naquilo que eu posso controlar. O que eu não posso controlar, não devia perder tanto tempo com isso. Obviamente que fico triste às vezes com certas situações, acho que toda a gente faz parte, estressada e tudo mais, mas tento fazer sempre o exercício de que, ok, se eu não controlo isto, qual é a solução para caso aconteça alguma coisa? E eu antigamente era um gajo que estava sempre a contar com mal. Conhecia uma pessoa, tipo, já estava a lê-la do género, ok, qual é a pior coisa que esta pessoa pode fazer? Por várias situações da minha vida que tinha essa sensação, por várias situações da minha vida que me tornei assim, e então fiquei com essa sensação com qualquer pessoa. Mas essa uma pessoa não é feliz assim, man. E eu falo muitas vezes com amigos meus, vai acontecer isto. Porra, mas se vai acontecer isto, porque é que tu não fazes o exercício? Vai acontecer isto também para o positivo. Porque é que já estás sempre a contar com mal? Mas é a sociedade que nós temos e é normal isto acontecer. Então esta questão do pronoia é super interessante, tu teres isso como pilar da tua vida, não no aspecto que a vida é cor-de-rosa e tudo vai acontecer bem, mas a pronoia eu acho que está no facto que quando acontece algo de mal, tu já estás focado, ok, pronto, vamos resolver isto. Há situações que obviamente, vamos ser radicais, uma morte ou algo do género, lógico que leva o seu tempo, mas a vida também é mais que isso, entendes o que eu quero dizer? E eu não estou a colocar de parte ou deixar a importância disso. Eu perdi uma pessoa o ano passado e custou-me, obviamente. Mas eu refiro-me a questões mesmo de trabalho. E nesta semana recebi 3 feedbacks muito brutos, que não gostaram de certos criativos. E naqueles primeiros minutos eu estava tipo, ei, eu vou largar isto, meu. Eu vou largar de fazer isto, porra. 3 logo assim, derrompando. E depois parece que achas que a pessoa quando está a falar contigo está a falar à bruta. Sim. Se calhar era uma mensagem simplesmente, não é? Era uma mensagem simplesmente, mas tu achas que a pessoa está tipo ali, não gosto disto. E não. E não. Pá, parei, desliguei-me um bocado, voltei a encarar a situação e já foi com esse efeito do pronoia. Ok, pronto, estas alterações são estas, vamos pegar nisto, tal. O feedback já foi outro. E por várias situações que já fiz isso, gostava de ter feito mais em miúdo, em outras situações da minha vida, mas lá está, não tinha essa maturidade nem esse conhecimento, mas em muita coisa do trabalho encaro dessa forma. E eu acho que tu, se estiveres numa nuvem de, por mais que alguém te esteja a discutir contigo, tu se estiveres bem contigo mesmo, pá, se estiveres calmo, se estiveres relaxado, tipo, as cenas parece que correm muito melhor, meu. Sabes aquela situação de alguém estar a discutir contigo e tu pensas assim, ok, a pessoa está revoltada. E imagina tu te virares para ela e dizer assim, pá, calma, vamos falar normal. Tu acredita que a ti até te sabe bem fazê-lo, porque estás relaxado contigo mesmo. Não estás a fazer da outra pessoa
estúpida nem nada disso. Não, porque aquilo diz mais sobre ela do que diz sobre ti, lógico. Estamos a falar num caso normal, ok? Não algo que tu tenhas feito de errado. Mas tu sentes muito bem contigo mesmo, entendes? E por isso, lá está, às vezes há momentos de paranoia, lógico, síndrome do impostor, eu acredito que seja um deles, quando estamos, ou às vezes estamos, começamos esta chamada, estavas a falar da questão do scroll, tu não tens de sentir mal, não temos que sentir mal por estar a fazer algo que, ei, mas eu vi aquele vídeo em que a pessoa tem blocos de tempo e está sempre a trabalhar, mano, a pessoa não está sempre a fazer isso. Há efetivamente pessoas que eu vejo que fazem esse tipo de conteúdo e às vezes, se eu falar com elas à meia-noite e meia, porque estamos acordados, vão-me responder. Yeah. Então, espera aí, não estavas a dormir segundo o teu bloco de tempo? Tipo, mano, faz parte. Agora, tu tens de estar bem contigo mesmo, nós somos humanos, nós não somos robôs. E às vezes esse sentido de paranoia leva-nos a que estamos a errar connosco, não estamos a seguir o que estipulamos. Às vezes nós estipulamos coisas que nós não conseguimos cumprir, meu. Eu, ano passado, com o facto de fazer os treinos das corridas, eu estava a dormir 4, 5 horas e depois ainda tinha o segundo trabalho. Yeah. E eu no meu calendário tinha que fazer isto às 7, comer às 8, essas coisas do género. Pá, até que eu cheguei a um ponto que eu disse assim, meu, isto não é fazível. Porque eu depois vivia sempre naquele sentido de paranoia, era, não vou cumprir. E não estava a viver, estava a fazer de mim um robô. Yeah. Então eu acho que sim, nós devemos ter a questão dos blocos de tempo, mas ajustar conforme a nossa vida. Amanhã acontece alguma coisa, por exemplo, a situação que estavas a falar da tua namorada, de não chegar a Évora e tudo mais, ela podia chegar, imagina, às 7, estava programado chegar às 7, às 8 ia jantar, às 9 ia estudar. Se ela chegou só às 8h30 à casa, já muda as coisas. Yeah. Não é? Mas, ainda assim, eu acho que tu vives muito mais a tua vida e, por cima de tudo, feliz, mano, se tiveres o sentido de paranoia. E estás a dizer, pá, aconteceu isto, ei, tranquilo, não é o fim do mundo. Dá para resolver. Foste ter com a pessoa, falaste com a pessoa, resolveram o teu problema. Exatamente isso. Entendes? Mas eu acho que isso depois vai muito de encontro ao tipo de pessoa que tu também és, aquilo que passaste. E no início pode ser complicado ter este sentido de paranoia, ok? A não ser que tu já tenhas tido alguns projetos, que já tenhas alguma referência a algum trabalho que fizeste e acredites que, ok, este é o caminho. Mas eu não sei, quando comecei também tinha muita paranoia, meu. E certamente que tu também, em algum aspecto. Yeah. Era o síndrome do impostor, era o que estavas a dizer. Era muito. Essa síndrome há 2 anos, mano, esse gajo deu-me muita dor de cabeça, essa síndrome do impostor. Sabes como é que eu realmente percebi isso? Uma vez cheguei de trabalho, no part-time, e estacionei o carro e liguei à minha namorada em FaceTime, como era habitual, falar um bocadinho com ela. Pá, só desbobinei, man. Não perguntei nada do dia, só estava ali que X está a fazer isto, tenho a nossa idade, porque é que não estou a fazer, sendo que isto eram os meus objetivos. E ela só me disse assim, primeiro perguntou-me, já terminaste? Porque nós temos este exercício entre nós, que é, às vezes nós só nos queremos queixar, não queremos uma solução. Então o outro ouve e pergunta, já terminou? Já estou melhor, ok. E eu estava no carro, ela perguntou, já terminaste? Eu já. E ela, tu já paraste para pensar que tu tens outras 6 pessoas que olham para ti e se calhar dizem, porra, o gajo está a fazer isto. Só que nós estamos sempre focados também em fazer mais, não é? E isso deixou-me a pensar, e ela assim, faz as cenas no teu tempo. Ela parecia uma pessoa que já tinha feito tudo aquilo que eu já queria, mas continua a fazer as cenas no teu tempo. Para de estar a ver o que os outros fazem, porque os outros também nunca vão dizer que estão mal. E é isso, por exemplo, que eu gosto de fazer, mano. Se as coisas correm mal, eu gosto de dizer que correram mal. Mas acima de tudo, gosto de dizer que correu mal por isto, e alguém que esteja a ouvir isto que nós estamos a fazer hoje, que não o faça para também não errar. É isso que eu gosto de fazer. Gosto de ser muito justiceiro na minha vida, nesse aspecto. E ela fez esse exercício comigo. Eu a partir daí, pá, deixei de seguir quem tinha que deixar de seguir para ser saudável comigo mesmo, porque senão entras num loop
e é muito complicado. Eu tenho amigos meus que para mim são referências na sua área, pessoas muito fortes a nível nacional, alguns até para mim número 1 a nível nacional, e também passam por isto, meu. E eu aí, quando comecei a perceber que muita gente também passava por esse efeito de paranoia, vamos chamar assim, eu disse assim, porra, isto é geral, meu, não é só comigo. E às vezes tu questionas-te, como é que tu, um gajo que é forte a nível nacional, como é que tu tens o efeito de paranoia, pá? Já viste o que tu conquistaste, meu? Já viste o que é que tu fazes? Isto toca a todos, meu. É. Então o exercício de pronoia é muito, muito bom, muito forte. E quando tu estás seguro daquilo que tu pretendes fazer, ou pelo menos quanto mais clareza tu tiveres do caminho, sabes que o caminho é feito desta forma e não pensar só no objetivo final, tu vais estar sempre num efeito de pronoia. Porque é como te disserem, Daniel, apanhas o Alfa, vais direto a Lisboa, de Lisboa vais a Albufeira. Tu não estás com receio de como é que vais chegar à Albufeira, porque já sabes o caminho, não é? Estás relaxado, sentas-te no comboio, sabes que o comboio te vai levar lá. Então, o carro que tu escolheres, o veículo que tu escolheres para atingir o teu objetivo, é isso que te vai dar o efeito de pronoia, porque tu sabes quão claro estás do caminho que vais percorrer. Faz sentido? Totalmente. Pessoal, pratiquem pronoia, sejam pronoicos, porque acho que é um bocadinho por aí. E além disso, o que é que achas que é preciso uma pessoa para ser empreendedor ter mais na sua mentalidade? Ui, olha, caralho, meu. Olha, eu posso Foi assim começar derrompante. enquanto te dou tempo a pensar, eu posso começar Não, tranquilo, tranquilo. Mas força, com a força. minha opinião. Com a minha opinião, que é, há uns tempos, eu deparei-me com uma questão na minha vida, que lá está, era a questão do equilíbrio, aquela coisa que estávamos a falar, e lá está. E, inevitavelmente, de tempos a tempos, semanas a semanas, essa questão volta até mim, porque eu sou uma pessoa que passo mesmo muitas horas por dia a trabalhar. Tenho a empresa, estou a estudar ainda, embora que isso ocupe uma parte mais pequena do meu dia, mas estou a estudar ainda, ou seja, inevitavelmente todos os dias tenho que trabalhar sempre acima das 10 horas, 12 horas, alguma coisa por aí. E para E a maior parte mesmo, das só pessoas, fazendo um parênteses, desculpa. força, Tu força. mesmo quando já não tiver, dizes estudar referente ao mestrado, correto? Exatamente, exatamente. Mas depois de tirares o mestrado também vais continuar a estudar. Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Completamente isso. Completamente isso. E então, com isso tudo, muitas vezes vem para cima da mesa o que é a questão do equilíbrio, ok? Onde é que eu passo tempo a fazer as atividades que eu gosto? Lá está. Fisiologicamente, se tu passas 10 horas por dia, só tens mais 2 ou 3 horitas por dia para fazer outras coisas. Se passas 12 horas por dia, ficas 100 horas no teu dia para fazer outras coisas que não sejam trabalhar. E muitas Ok. vezes, principalmente em Portugal, isso é visto de uma forma má pela sociedade. Porque eu tenho 22 anos, podia perfeitamente estar a trabalhar, parar o trabalho, ir beber um fino com os meus amigos. Ou até tenho uma aula à qual fui, principalmente acho que vou, em que saio da aula e os meus colegas vão beber um fino e eu podia facilmente ir com eles, mas muitas das vezes acabo por não o fazer. Isso leva-me a outro ponto, que é, efetivamente, para mim, o equilíbrio, e se nós pensarmos naqueles senhores do circo que andam naquela Espiral. corda muito... Não, aquela corda que anda muito alta e que andam tipo num monociclo, só com uma Ah, roda, sim, e vão sim, andando na sim, roda. ok. Já cheguei lá. Para eles, o equilíbrio não é ir sempre em linha reta, não é estar sempre a fazer a mesma coisa. O equilíbrio para eles é É um loop, balançar para um sim, lado, curto. balançar para o outro, balançar para um lado, balançar para o outro. E porquê é que eu estou a dizer isto? Porque efetivamente o ser humano precisa de momentos de ter tempo de qualidade. Mas uma coisa que eu me tenho vindo a perceber muito ao longo dos últimos tempos é que isto, por exemplo, que nós estamos a fazer aqui, no meu calendário, entra na classificação de trabalho, porque efetivamente é Uhum. trabalho. Nós estamos a fazer isto porque vai ter algum tipo de retorno, porque queremos que alguma coisa saia daqui. Mas para Exatamente. mim, isto se calhar, hoje, no meu dia todo, isto é o tempo de mais qualidade que eu vou ter. Tipo, estou a trabalhar e mesmo assim estou aqui a falar contigo e estou a ter tempo de qualidade. E a minha pergunta genuína é: se para ter equilíbrio aquilo que nós precisamos é de conciliar o trabalho com tempo de qualidade a fazer outras coisas, se para nós o tempo com mais qualidade e aquilo que gostamos efetivamente de fazer é o trabalho, é que trabalhamos mesmo naquilo que gostamos, porque é que isso não é o nosso tempo de qualidade? Porque é que não conseguimos olhar para o trabalho e para um dia em que trabalhamos 12 horas
e pensar, pô, que grande dia, pá, passei mesmo um bom tempo a fazer isto. Porque sinto que em Portugal tu não tens essa mentalidade e custa muito quando tu abres a boca e dizes que a coisa que gostas mais de fazer é trabalho, porque estás completamente realizado a fazer aquilo que tu fazes, e dizer que isso é o teu tempo de qualidade. E mais, eu sinto que é muito melhor isso do que falares com alguém que passa 8 dias, 8 horas por dia a fazer uma coisa miserável que não gosta nada, mas que depois passa as 4 horas seguintes a fazer algo que gosta bué e está tudo bem. Trabalhou 8 horas numa coisa que não gosta, mas depois passou 4 horas a folgar ou a fazer alguma coisa que gosta. Para mim é muito pior isso do que aquilo que eu faço neste momento. Mas gostava mesmo muito de saber a tua opinião, porque parecendo que não, já tens mais uns aninhos em cima das pernas que eu, por isso muito provavelmente já te deves ter cruzado com isto algumas vezes também. Cruzei e cruzo diariamente com isso. Vou-te deixar assim a minha opinião em relação a isso. O equilíbrio para ti, só tu é que irás ditar o que é. E o que é que eu quero dizer com isto? Tu, com a tua namorada, com a tua família, com o trabalho que tu tens, com os teus colegas de trabalho, tu é que vais definir o que é equilíbrio para ti. Se tu estás bem em trabalhar 10, 12, 13 horas por dia, ok, tudo certo. Tens de estar feliz contigo mesmo em fazê-lo, ok? Mas certamente que vai haver um momento em que tu queres desligar e queres estar com a tua namorada e ter esse tempo de qualidade, porque é necessário. Mas não seja, ela vai te dar um cachaço, porque a minha também mais vezes já me deu. E efetivamente isso deixa-me feliz, porque é aquele momento em que eu dou o clique e desligo. Um dos meus melhores amigos, no caso o meu melhor amigo, vamos chamar assim, ele trabalha naquilo que adora fazer, gosta de fazer, e ele tem ali um bichinho de empreendedorismo, só que ele está ali ligado, ou melhor, não é um bichinho de empreendedorismo, é a fome de empreender, a fome de crescer, ele tem lá. Ele não tem nenhum projeto, ele trabalha, como estava-te a dizer, numa área, trabalha numa empresa. O gajo em 2 anos já mudou para aí 3 vezes de empresa. Porquê? Porque sempre à procura do próximo passo. E o que é que eu estou a falar dele porquê? Porque ele, da segunda à sexta, ele tem o seu horário de trabalho. Ao fim de semana, é fim de semana para ele, os fins de semana habituais, não é? Estás desligado de trabalho, queres é fazer coisas. E às vezes nós temos estas oscilações no aspecto de, para mim, às vezes à semana eu consigo ter tempo de qualidade com a Daniela, ir sair e jantar, ou algo, mas se calhar ao fim de semana já estamos mais porque há necessidade, ao sábado, se calhar vou ter que fazer algum trabalho, ela é igual. Então nós temos essa dificuldade de conciliar isso com os nossos amigos, mas estamos ok com isso. Estás a entender? Porquê? Porque é o nosso registro de trabalho. E é isso que às vezes eu explico. Eu não estou a seguir um registro habitual, vamos chamar assim. E às vezes nós dizemos habitual e parece que estamos a desprezar o facto de das pessoas trabalhar 8 às 5. Não, nada E disso. está tudo bem, está tudo bem. Se gostas do que fazes e se sentes recompensado por aquilo que fazes, está tudo bem. E é mais seguro, vamos ser sinceros, Daniel. Numa fase inicial há mais segurança. Estás a trabalhar por conta da outra. Não, no início. Isso é tempo para outro episódio. A não ser que escalas. Depois de escalas as coisas são diferentes, como é lógico. Mas eu refiro-me também a essa questão do que tu falaste, não só do equilíbrio, mas tu também vives numa sociedade que é muito depressiva. Isso foi, e na semana passada saiu um estudo sobre isso. Portugal está nos países mais depressivos do mundo. E às vezes tu tens que fazer realmente esse exercício de que, a minha vida é a minha vida, não são os outros que vão fazê-la, não são os outros que me vão dizer como é que eu tenho que viver, estás a entender? Não que a depressão está ligada a isso, atenção, não quero dizer nada disso, mas às vezes nós temos essa síndrome mesmo, como estávamos a falar ainda há um bocado. E a questão do equilíbrio, malta, é vocês focarem-se naquilo que é saudável para vocês. Eu já passei muito tempo a trabalhar, já tive 2 trabalhos. O ano passado foi muito duro para mim mesmo. Eu dei o clique quando perdi o meu avô. E dei o clique quando perdi o meu avô para muita coisa na minha vida, no aspecto de... Nos últimos momentos dele, eu tinha os 2 trabalhos. Estava focado em fazer a corrida para fazer a maratona. Eu estava com a minha família, mas não estava ao mesmo tempo, porque eu tenho o hábito de ao domingo estar com a minha família. Eu almoçava, adormecia, porque estava cansado de ter feito 30 km de manhã, ou seja, aquelas horas eu estava lá, mas não estava presente. Sim. Muitas vezes acontecia de estar com a minha namorada e estar desligado. Sabes aquele momento em que às vezes vemos nos Reels
A pessoa o homem está assim a olhar para o nada e a pensar em muita coisa e está desligado. Yeah, Homem, yeah, mulher, o que for. completamente. Acontecia Completamente. muito isso. E eu tive que fazer esse exercício para o bem, para o meu bem, para o bem da minha relação, para o bem da minha relação com os meus pais, relação com a minha família, de eu tenho um veículo, não preciso ter dois, bora arriscar nisto, arriscar, que já tinha muita solidez no negócio, mas vamos entregar aqui as fichas. Tu acreditas que eu em 2 semanas, estava outra pessoa? Eu sei, eu vivi isso contigo. Estava desse lado a viver isso contigo. Uma pessoa completamente diferente, mais feliz, mais criativa, mais estratégica, já conseguia pensar nas coisas. Eu nunca tinha chegado a um ponto de me sentar e olhar e dizer, não consigo pensar nisto. Eu dizia à Daniela, eu não estou a conseguir pensar no que quero, eu não estou a conseguir desenvolver o meu raciocínio. Porque estava lotado de coisas na minha vida. Agora, há uma fase em que tu se calhar tens que fazer isso, por várias questões, por uma questão financeira, eu na minha área considero que nós somos muito mal pagos, talvez por existir muita oferta, nós somos muitos, a nível de marketing, mas tu se quiseres começar uma vida, pá, não é com um salário mínimo é muito complicado. É possível, mas é muito complicado. E eu quis abdicar de muita coisa e fazer um part-time, enquanto estava a fazer crescer o meu negócio. As coisas cresceram e aí eu não queria deixar, mas obriguei-me a deixar, porque é menos dinheiro a entrar e foi esse o exercício que eu estava a fazer, mas eu pensei no sentido de paranoia. Eu estava a fazer de paranoia, porque o dinheiro não vai entrar, vai-me acontecer alguma coisa. Não, ok, tranquilo, o dinheiro não vai entrar, eu arranjo forma. Vou arranjar forma é fazer procura de clientes. Então, Exatamente. todo esse equilíbrio, não há uma definição para há uma definição para equilíbrio, mas cada pessoa ajusta conforme. Porque a minha vida olha, vou-te falar de outra coisa ligada a este ponto, que é, e se calhar, não sei a nível de tempo se vamos terminar por aqui ou não, mas quando nós temos mentorias, quando nós fazemos cursos, é super errado. Eu tenho 24 anos e estou a dizer isto e eu acho que nunca vou mudar a minha opinião em relação a isto. É super errado alguém ditar como é que tu deves pensar ou se estás a fazer a tua vida errado. E eu vou explicar esta questão. Tu não sabes como é que a pessoa pensa, não sabes o que a pessoa está a passar na sua vida. Tu não podes dizer que gastar 1000 € faz sentido ou não faz sentido, porque a pessoa tem a vida a acontecer por trás de uma mera reunião que vai ter contigo numa questão comercial. E tu quando falas em psicológico, a pessoa tem de ter consciência da pessoa que está daquele lado. Fizeram isso comigo na última mentoria, que tiveram esse cuidado, é isso que eu quero dizer, na última mentoria que neste momento estou, e foi por isso que eu comprei. Eu abri o jogo, eu falei disto, eu disse, estou à procura, e eu entrei no ano passado numa psicóloga porque estava muito cético em relação ao trabalho deles, eu disse, eu era mesmo muito cético mesmo em questão da ansiedade e tudo mais, e fico triste de ter sido dessa forma, mas a vida agora ensinou-me que realmente não posso ser assim, e fiz essas questões, e abri o jogo, e ele abriu comigo, e isso fez-me logo comprar dele, e as pessoas têm que ter um sentido de responsabilidade de que não é mais um cliente, em relação a essa questão da mentoria, e depende logicamente do tipo de mentoria que tu vais entregar. Por exemplo, vamos estar presentes no sábado no evento do Diogo, e é um evento que me está a trazer muita curiosidade de estar, porque ele vai falar muito sobre isto, certamente. E eu quero realmente saber como é que ele faz a sua organização, porque é um gajo que tem muita coisa a acontecer à volta dele. E nós vemos sempre aquela postura alegre e tudo mais, mas certamente que ele deve ter os maus dias. Ele ainda ontem comentou connosco de estar ansioso e tudo mais, mas faz parte. Então, esse equilíbrio, essa paranoia varia de pessoa para pessoa, e quem tem a responsabilidade de ensinar ou entregar valor ou estar no campo da educação tem de ir um bocadinho além disso e ter um sentido de responsabilidade. Eu, para ser muito prático, nas palestras que tenho feito sobre a diferenciação no mercado, quando estou com os alunos, eu falo muito sobre isto. Porque a realidade de cada um deles também era diferente dos da minha turma, A realidade é completamente diferente. Se o teu pai tem uma empresa, pode estar muito mais sólido nesse aspecto. Se tu tens
teu trabalho para até pagar a faculdade, como é que tu podes dar uma ideia e explicar o mesmo para todos? Não podes. Yeah. Porque às vezes até essa pessoa que tem mais facilidade e tem um pai que tem uma empresa pode sentir naquela síndrome de eu nem quero falar sobre isto porque vão dizer já que eu sou menina do papão. Menino. Não, meu. Se tens isso, usa isso a teu favor. Ótimo. Desde que tenhas consciência que isso não é a realidade de toda a gente. Tal como a outra pessoa que não tem que ter vergonha de andar a trabalhar para pagar a faculdade. Não tem. Entendes? E pode usar isso a seu favor, porque vai mostrar de outra forma que tem garra para a vida, meu. A vida ensinou a ser assim. Estás a entender? Agora, não é por o pai e pela mãe dar isto ou aquilo, não te dar isto, não dar aquilo. Há situações que são mais complicadas, outras que são mais, que têm mais facilidade. Mas tu é que tens de ter esse sentido de, ok, eu tenho isto, o que é que eu posso fazer com isto? Então vamos para a frente, bora fazer. Eu sei que às vezes é complicado e falar fora é mais fácil, mas man, se tu tiveres garra na tua vida para fazer aquilo que tu queres, tu vais arranjar uma solução. Pegas naquilo que tu tens neste momento e, ok, com isto que eu tenho, o que é que eu posso fazer? Se tenho mais facilidade, se tenho menos facilidade, hei de chegar lá ao meu objetivo. Tem é que te dar gosto e prazer a fazê-lo. O equilíbrio vem daí, estás a entender? O equilíbrio vem daí porque tu aí vais ditar o que é importante para ti. Estar com a minha namorada pode ser mais importante do que tu estás. Atenção, estou a dar um exemplo. Eu acho que tu também dás bastante importância a isso. Mas eu vou-te falar de outro caso. O Públio. O Públio já o acompanha há muito tempo. Mano, o gajo já é virado para o trabalho, ponto, tem aquele objetivo. E eu às vezes questionava nos stories, tipo, como é que tu... ou seja, organiza essa questão. Como é que tu emocionalmente estás mais ligado? Mas quer dizer que ele é menos ligado emocionalmente? Não. Apenas ele tem o seu registro, tem o seu objetivo e ele enquadra as pessoas que estão à volta. Certamente que falou com elas e sentou-se. Tal como eu já me sentei com os meus pais na altura que tinham o part-time e disse, neste momento da minha vida estou assim, vocês têm que estar preparados para se calhar eu não estar tão presente. Fiz isso com a minha namorada também. Agora, eu fiz dessa forma, não quer dizer que esteja errado, provavelmente alguém pode até comentar e dizer, olha, não fiz isso, fiz de outra forma, mas eu achei que isso era o que era o equilíbrio para mim, ou definir o equilíbrio para mim. Estás a entender? Ou seja, o equilíbrio vai variar sempre de pessoa para pessoa, tu tens de estar bem com isso. Tu tens de definir o que é pilar para ti e não é. Ok, estas pessoas são pilares, estas pessoas não são. Posso ter um momento de descontração, saio das aulas, vou beber um fino, tudo bem. Olha, eu não, na altura não o fiz e fico um bocadinho triste com isso, por não ter estado mais tempo com o pessoal da faculdade. Hoje em dia até falámos sobre isso. Estava sempre focado em terminava as aulas, já ia fazer o trabalho, porque depois tinha que ir fazer o treino de futsal para a equipa e não queria, e no fim de semana queria chegar e estar desligado de tudo. Eram objetivos, meu. Nessa altura já queria chegar ao fim de semana e estar completamente desligado sem trabalho. Tinha colegas que preferiam estar a semana nas copadas e depois ir para o fim de semana trabalhar. Está tudo certo. Mas eu sinto-me triste, mas não me sinto arrependido. Atenção. Sinto-me triste no aspecto de, ok, olha, se calhar perdi este momento. Mas eu hoje em dia também estou com eles e as coisas estão bem. Estás a entender? Ou seja, define o que é equilíbrio para ti. Isto é importante, isto não é. O importante é o negócio, é a minha família, é ambos. Ok, então eu vou montar o meu calendário conforme isso. Há momentos em que tem que se trabalhar mesmo 12 horas. Ok. Eu e a Daniela somos ambos empreendedores, cada um tem o seu negócio. Pá, é complicado, não é mesmo? Mesmo que cada um de nós estivesse do 9 to 5. Porque há momentos, olha, se calhar hoje estou mais livre, olha, queres ir dar uma volta? Não, tenho que terminar este projeto. Pá, faz parte, mas depois também temos a win-win de que podemos ir para um espaço os dois, estamos ali à frente um do outro, cada um a trabalhar, mas estamos juntos. E se estivermos no 9 to 5, se calhar não acontecia tão isso. A não ser que fosse remoto e vivesse junto, mas já aí entras noutras questões. Portanto, para mim o equilíbrio, amigo, é definido por cada pessoa que obviamente que olha para ele. Não há uma realidade para toda a gente. Eu cada vez acredito mais nisto e indo de encontro também ao efeito da paranoia e ao efeito da pronoia, tu tens de estar com muita clareza daquilo que tu queres fazer para sim deixar de ter o efeito paranoia, para começares a acreditar em pronoia e depois saberes também dentro desses parâmetros todos o que é equilíbrio para ti.
Estás a entender? Eu acho Completamente. que isso tudo tem ligação. Completamente. Olha, acho que foste completamente ao cerne da questão. Só aqui antes de acabarmos, deixar aqui uma última nota, que é, parecendo que não, nós neste episódio, tanto tu como eu, fomos falando muito das nossas namoradas, das pessoas com quem escolhemos partilhar a vida. E deixar aqui uma última coisa, lá está, respondendo à minha pergunta inicial do que é que realmente um empreendedor precisa para ter sucesso, e eu sinto genuinamente que teres uma pessoa ao teu lado que está ligada com aquilo que tu estás a fazer e que está enquadrada, ou seja, que percebe, estando ou não no mesmo caminho que tu, percebe qual é que é o teu caminho e te apoia, e acima de tudo percebe o momento que tu estavas a dizer de tu quereres fazer qualquer coisa, mas ou a pessoa querer fazer qualquer coisa, mas não conseguires. Acho que isso é teres uma pessoa ao teu lado que te perceba e que consiga viver com isso é muito, muito importante, ok? Sim, Para sem mim, dúvida. passar tempo com a minha namorada também é naturalmente a atividade que me dá mais gozo de fazer, a seguir naturalmente passar tempo com a família e depois o trabalho. Mas saber e ter a certeza que tenho uma pessoa ao meu lado que consegue perceber os dias em que eu vou dizer bom dia às 6 da manhã e dizer boa noite às 11 da noite, porque no meio disso, se calhar nem sequer toquei no telemóvel o dia todo, ter uma pessoa que percebe isso, pelo menos para mim é a chave e realmente é aquilo que me faz perceber que, ok, as coisas até podem estar mal, mas depois vou ter ali aquele porto de abrigo, aquela pessoa que me vai dizer, não, Daniel, tu comprometeste a acabar aquele trabalho com aquele cliente até hoje, por isso vai trabalhar, depois quando acabares vens e falamos. E ter esse choque de realidade na pessoa com quem estou, para mim é das coisas que me permite ser empreendedor e conseguir fazê-lo ainda com mais energia e fazê-lo com mais sucesso. Pelo E menos na minha vice-versa também, e vice-versa opinião. também, Vice-versa. naquilo que elas estiverem também a fazer, porque isso também lá está, não ser só sobre nós, mas também apoiar naquilo que elas quiserem fazer. E é engraçado teres falado sobre isso, porque semana passada, né, quando aconteceu isso dos feedbacks, a Daniela estava a mandar-lhe uma mensagem, isto, e ela, ok, e que é que é? E ela assim, para de reclamar e vai fazer o que tens a fazer. Yeah. E eu tipo, that's my girl. É isso. Não, mas São foi mesmo isso. São as nossas Leila Hormozzi, estás a ver? Yeah. São as nossas dela. Não, mas antigamente era muito cético nesse aspecto, tipo, robô, tipo, ok, zau. Tipo, está-se a passar isto, mano, esquece isso, faz isto. Estás a ver? E com uns anos de empreender, de querer fazer crescer as coisas, o efeito paranoia e tudo mais a surgir cada vez mais, leva-te a ser mais emocional. E eu não era tão emocional, e agora tornei-me, e então às vezes também é preciso esse choque de, mano, faz o que tens a fazer e cala a boca. Completamente. Meu caro, olha, grande episódio, perfeito. na minha opinião, e já temos aí um mote para o 5º episódio que vamos gravar para a semana, de nichar. A importância de nichar e porque é que num negócio efetivamente precisamos de nichar. Caso contrário, vamos parecer baratas tontas a disparar e a seguir para todos os lados, Certo. sem qualquer tipo de direção. Certo. Acho que é um bocadinho. E só te dizer, respondendo à pergunta, muita resiliência e dedicação. À pergunta que tu me fizeste, o que é que se calhar banal, mas eu acredito muito em resiliência. Yeah. Sejam pronoicos, muita gente tenham a desiste no pessoa início. certa. Sejam pronoicos, tenham a pessoa certa e sejam resilientes. Acho que é por aí. E tenham um gajo como o Daniel às 8 da manhã a falar comigo. E tenham um gajo como o Daniel às 8 da manhã a gravar um episódio de um podcast. Acho que é um bocadinho por aí. Vamos embora. Estamos Acho que é um aí. bocadinho por aí.